Tenho muito prazer de estar participando desse encontro virtual promovido pela Fundação Claritas para toda a América Latina. É um prazer muito grande, primeiro por poder estar estabelecendo uma relação ativa com a Fundação Claritas, com esse programa, com esse curso, e segundo pela natureza do encontro, pela importância dos temas que serão discutidos, que estão sendo discutidos aqui. E eu acho que a importância dos temas tem muito a ver, tem uma relação muito direta com o momento histórico que as sociedades latino-americanas estão vivendo. Nós ingressamos no século XXI já há 12 anos, e o século XXI parece estar sendo marcado por alguns processos que tornam mais complexa a vida nas sociedades e particularmente a relação das pessoas com o Estado, com as instituições e com a política. Que são temas com os quais eu trabalho, que são temas da minha agenda de pesquisa, digamos assim, e que são também temas que têm uma importância estratégica na vida das nossas sociedades. Porque se nós passarmos uma câmara de grande angular sobre a América Latina, nós poderemos constatar que várias sociedades estão enfrentando problemas semelhantes no que diz respeito à qualidade da política, à qualidade dos sistemas políticos. A política não está vivendo hoje no mundo uma fase muito positiva, muito otimista. Ela apresenta, como se costuma dizer, muito mais problemas do que soluções. Quando eu faço uma afirmação dessa, eu estou principalmente me referindo à política institucionalizada, aos sistemas políticos, aos partidos políticos, aos sistemas eleitorais, que parecem estar num momento bastante complicado no mundo todo. Há fenômenos de desorganização dos sistemas políticos no que diz respeito à eficácia dos sistemas. Há processos de desorganização no que diz respeito à legitimidade dos sistemas. Há muitas pessoas no mundo todo que se recusam a interagir com os sistemas políticos pelas dificuldades que os sistemas políticos estão apresentando de produzir bons resultados. Resultados tanto do ponto de vista da democracia, como especialmente resultados do ponto de vista das políticas públicas com as quais os Estados tentam, digamos assim, reorganizar e corrigir distorções que são típicas das sociedades nesse início de século. E eu gosto muito de dizer uma frase que talvez possa ser usada como uma espécie de frase-chave disso que eu estou falando aqui, que é assim: nós não podemos viver exclusivamente com a política institucionalizada, mas também não podemos seguir muito além sem a política institucionalizada. Nós precisamos das instituições, porque as nossas sociedades se tornaram, com o passar do tempo, sociedades muito fragmentadas, muito divididas, com interesses muito variados e, portanto, com uma dificuldade muito grande de encontrar pontos de unificação, de convergência, que possam ser produtores de iniciativas fortes, no sentido de imprimir uma outra direção à vida coletiva. Então, se as nossas sociedades são muito fracionadas, muito fragmentadas, muito divididas, têm problemas de unificação, nós precisamos demais das instituições políticas para fazerem alguma coisa no sentido da unificação que a sociedade, por si só, não está sendo capaz de produzir, de alcançar. Esse é um problema muito forte das sociedades civis. Porque as sociedades civis são campos, territórios, onde muitos interesses se apresentam, se organizam e atuam em defesa das suas causas, daquilo que eles consideram ser os direitos coletivos, e que muitas vezes são movimentos que não conseguem completar o seu ciclo justamente porque não conseguem se compor de forma adequada entre si e com as instituições políticas propriamente ditas. Há, de certa maneira, uma situação que agrava a distância que deve existir entre sociedade civil e Estado.
né, radicaliza essa distância e faz com que os processos fiquem com maior dificuldade de chegar a um bom termo. Né. Então, isso, na minha visão, significa que nós precisamos contar com duas providências que são simultâneas, que são igualmente importantes e que deveriam caminhar simultaneamente. Uma delas é a providência de melhorar a performance das instituições políticas. Né? As sociedades não podem viver sem boas instituições políticas. Ou seja, a qualidade da democracia, que é uma bandeira importante no mundo atual, ela depende da boa qualidade das instituições políticas. Nós precisamos de bons partidos, nós precisamos de uma boa classe política, precisamos de um bom sistema eleitoral, tão bom quanto possível, porque nós também podemos perfeitamente imaginar que nada será perfeito, né? Sempre haverá alguma falha, algum erro, algum problema nas instituições políticas e mesmo na classe política, ou seja, no corpo dos representantes da sociedade em qualquer região do mundo que a gente queira. Então, essa é uma primeira providência, que poderia ser simplificada com a ideia da reforma democrática da política. Nós precisamos pensar, estudar, trabalhar, dialogar, promover encontros como esse, para tentar ver como é que para cada uma das nossas sociedades nós podemos encontrar o melhor modelo, vamos chamar assim, de reforma democrática da política. Como fazer para que as instituições políticas cumpram a sua função? Como fazer para que elas escapem das manobras das oligarquias, por exemplo, que quase sempre são as principais ferramentas de desorganização dos sistemas políticos, né? Ou seja, que fazem com que as instituições políticas fiquem separadas dos cidadãos, distantes da sociedade civil e assim por diante. A segunda providência, o segundo caminho, é uma melhoria, que isso tem a ver com uma agenda de cada um de nós, e uma agenda também coletiva, uma melhoria na nossa própria formação como cidadãos. Né? Nós precisamos melhorar o nosso entendimento do que é ser cidadão no século XXI. Ou seja, o cidadão é seguramente alguém que carrega consigo um conjunto de direitos preciosos, dos quais não se deve abrir mão. Mas o cidadão é também uma condição que impõe algumas responsabilidades aos seus participantes. A cidadania é uma condição que impõe responsabilidades aos cidadãos, né? E a principal responsabilidade dos cidadãos, uma ideia que vem da polis grega, vem de Aristóteles, se a gente quisesse fazer uma divagação filosófica, é a de ser responsável pela qualidade de vida da sua coletividade. Essa é a grande missão do cidadão. E ser responsável pela qualidade de vida da sua coletividade, da sua comunidade, é algo que se identifica com o trabalho de politização, de ser politizado, ser capaz de pensar o outro, ser capaz de pensar o coletivo, a vida de todos, né? Isso é a política com P maiúsculo, a grande política, a grande atividade política, que tem alguma relação com a pequena política, a política do dia a dia, a política miúda, dos interesses, dos sistemas, do ganhar a eleição, do conquistar o poder, de prejudicar os adversários em nome dessa ou daquela questão, mas que não se resume a essa pequena política. A grande política é a política do cidadão, né? Não é a política do político profissional. O político profissional é importante, mas o cidadão é mais importante que ele. E se o cidadão, a política do cidadão, for o horizonte da sociedade, seguramente ela servirá como referência para a política dos profissionais da política. E também para uma outra política, que é a política dos técnicos, a política daqueles que atuam no campo público com o seu conhecimento específico e que muitas vezes entra em colisão, em contradição, ou com o interesse do cidadão ou com o interesse do político.
né? Esses três personagens, o político profissional, o técnico e o cidadão, quanto mais eles puderem conviver de forma harmoniosa, melhor para todos, né? O mais harmoniosa possível, porque a harmonia total entre política, profissional, técnica e cidadania nunca haverá, porque nós estamos aí nos referindo a três protagonistas que estão também em confronto, em contradição uns com os outros, né? Mas nós temos que tentar sempre procurar um equilíbrio entre essas três dimensões que são essenciais à vida coletiva de hoje. Nós não vamos conseguir nada, por exemplo, se abrirmos mão da contribuição que os técnicos podem dar ao melhor conhecimento da sociedade, à definição das melhores formas de fazer política pública na sociedade, ao manuseio das informações e dos dados que são essenciais para se ter uma boa gestão, uma boa forma de organização das atividades coletivas, assim como não poderemos abrir mão daquilo que fazem os políticos profissionais, que é cuidar, digamos assim, da conquista do poder, cuidar da conservação do poder, cuidar do estabelecimento de regras para que a competição social aconteça e tal. Agora, técnicos e políticos profissionais deixados em condição de solidão, separados da cidadania, são uma espécie de grande pesadelo que assusta as sociedades e atrapalha a emancipação social, que no fundo é a grande questão que está sempre posta na nossa mesa, sempre posta nas nossas discussões e que é a grande questão do século XX. Como produzir sociedades com pessoas emancipadas, capazes de governar a si próprias, capazes de compartilhar coisas, capazes de, digamos assim, construir uma vida coletiva que seja boa para todo mundo. Então, eu acho que essa é, digamos assim, a nossa questão, e encontros virtuais ou presenciais, trocas de informações, redes que possam trabalhar nessa direção, seguramente estão destinadas a ter uma importância muito grande na vida como nós estamos começando a viver agora no século XXI, que é uma vida muito rica, muito cheia de problemas, mas ao mesmo tempo muito carregada também de boas opções, né? Nós temos condições de tomar conta das nossas sociedades, digamos assim. Nós temos condições de deixarmos de ser vítimas dos sistemas defeituosos, né? E é uma coisa que depende muito dessa capacidade de compartilhar coisas, de trabalhar conjuntamente, tentando preservar cada vez mais uma zona ampliada de cooperação democrática entre as pessoas. Eu acho que devo terminar por aqui, né? A minha satisfação é muito grande e eu espero que o encontro possa aproveitar alguma dessas coisas que eu falei aqui. Muito obrigado.